que nas próximas horas o Flamengo comunique que ele está fora do jogo. Ou que quando sair a lista de relacionados, que sai horas antes da partida, costuma ser assim, tem sido assim, que o nome dele não apareça. Hoje tem Flamengo e Juventude, 21h30 no Maracanã. Muito complicado, cara, para o jogo numa situação como essa, né? O Bruno Henrique, de fato, se envolveu. Não tem que ter corredor de aplauso, tem que ter nada. Ele arca com as consequências dos seus atos. Não, mas o clube tem que orientar. Gente, pelo amor de Deus, estamos falando de um homem de 34 anos. Eles têm empresários, têm assessor de imprensa, não tem só família. Tem mais gente que cerca um jogador de futebol. O jogador tem que ter noção da sua responsabilidade. Ô, Casão, como você viu essa atuação do Flamengo? É o que tem que ser feito agora? O clube fica numa situação difícil, né? Mas como o Flamengo pode atuar nessa situação? Eu acho que uma primeira nota, uma primeira participação, eu acho que foi correto. O Flamengo ali está esperando uma comunicação mais oficial, o desenrolar da situação. Eu acho o seguinte, essa primeira nota aí, ok. Mas caso o Flamengo seja comunicado que a investigação realmente existe, que realmente tem grande possibilidade desse envolvimento, eu acho que tem que ser afastado. Eu acho que o Bruno Henrique deveria ser afastado. Até porque você vai estar com um cara em campo com a cabeça em outras coisas. Você não vai ter um cara focado para jogar. Isso do lado esportivo. Segundo, porque... Cara, está tendo uma investigação de participação em jogo de apostas com a camisa do Flamengo dentro do campo tomando amarelo proposital. Então o Flamengo tem que tomar uma atitude. A partir do ponto que seja comunicado, eu acho que o Bruno Henrique tem que ser afastado, na minha visão. E para você, Mauro, daqui a pouco a gente vai ver esse lance do cartão no jogo contra o Santos, num lance que ele se envolve junto com o Soteldo, jogador do Santos. Como que você viu a atuação do Flamengo? Como você acha que o Flamengo deveria agir diante dessa situação? Eu acho que essa nota é ok, porque no primeiro momento, se o clube não foi comunicado ainda, é verdade, para as pessoas entenderem, isso foi vazado, né? Ou seja, o Rodrigo apurou informações, outros colegas também, e isso é vazado para a imprensa de uma maneira, olha, vamos tornar isso público via imprensa. E foi o que fizeram, né? Ou seja, para causar justamente esse impacto, e esse impacto faz com que até a opinião pública se posicione e algo tenha que ser feito. Ou seja, diminui a possibilidade de você tentar, digamos, minimizar, né, o erro, porque vira um grande escândalo, é um escândalo, né? É um negócio muito sério. Mas acho que o clube, acredito, não é informação, é mais uma suposição minha, que nas próximas horas o Flamengo comunique que ele está fora do jogo. Ou que quando sair a lista de relacionados, que sai horas antes da partida, costuma ser assim, tem sido assim, que o nome dele não apareça. Hoje tem Flamengo e Juventude, 21h30 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Por hora ele passou a noite ele passou a noite concentrado, sim. Então por hora ele está com a delegação, né? Por enquanto isso. Eu acho assim, pelo que o Casão falou, foi muito complicado o cara ir para o jogo numa situação como essa, né? E a partir daí o Flamengo tem que fazer o quê? Acatar aquilo que foi determinado. Foi suspenso, acabou. O Bruno Henrique, de fato, se envolveu. Não tem que ter corredor de aplauso, tem que ter nada. Ele arca com as consequências dos seus atos e eu estou imaginando que muita gente vai dizer, não, mas o clube tem que orientar. Gente, pelo amor de Deus, estamos falando de um homem de 34 anos, que tinha 32 para 33 quando houve o jogo entre Santos e Flamengo e Santos, o jogo em Brasília. Foi na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. Então ele está perto de fazer 33 anos. É um adulto, um cara que está no futebol há muito tempo. Eles têm empresários, têm assessor de imprensa, não tem só família. Tem mais gente que cerca um jogador de futebol. O jogador tem que ter noção da sua responsabilidade. Paralelo a isso, nessa mesma época, se eu não estou enganado, o Tonali, que hoje joga no Newcastle, foi suspenso. Ele jogava pelo Milan. E o Faccioli. Né? E o que acontecia com o Tonali? Ele apostava na vitória do time dele. Não pode. Você não pode apostar. Ah, mas eu apostei na vitória... Nem para vencer, né? Não, mas eu tenho que vencer o jogo. Minha obrigação é vencer. Eu estou apostando que eu vou ganhar. Não, você não pode participar. No caso dos jogadores da Premier League, né, ele agora está na Premier League, ele cumpriu no Newcastle essa suspensão, fez até gol no final de semana contra o Manchester United. Eles assinam uma espécie de um termo, né? As normas de conduta da Premier League. E lá diz, inclusive, que o cara não pode participar de nenhuma maneira de apostas. Não pode apostar, não pode se envolver, não pode nada. Porque ele participa do jogo.
O mesmo vale para o árbitro, o mesmo vale para o técnico. Né? Um técnico pode manipular, pode escalar um jogador, pode fazer alguma coisa. E o que eu acho também que vai acontecer aí, talvez na defesa do Bruno Henrique, alguém vai argumentar, não, esse cartão já estava previamente, não importa se o cartão estava previamente, que é muito comum o jogador forçar o terceiro cartão em determinado jogo para não ficar... Mas o golpe foi exatamente em cima disso. Mas isso... Tanto que a pergunta que aparece no print, né, é justamente essa. Quando vão te mandar algo nesse sentido? Quando você vai tomar o terceiro cartão, que é o cartão certo? Não importa. Isso aí é algo que o clube define que o cara vai tomar o cartão, lá junto com o jogador força o cartão, toma o cartão, a gente pode discutir se isso é legal, não é legal, se deve, não deve, outra história. Mas você não pode se aproveitar disso, não pode. Já é uma informação privilegiada, exatamente, né? Não que manipula pode. A situação. Zero. Para mim, isso não é atenuante de nada, entendeu? Acabou. É aí a pergunta que aparece, né? Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga nós. Então já é uma informação porque praticamente, todo jogador passa por isso. O cara tomou um cartão, tomou o segundo, claro que todo clube faz isso, no mundo inteiro. O cara analisa qual o jogo bom para deixar o fulano de fora, né? Esse aqui. Então, você vai tomar o cartão aqui e ficar fora do jogo seguinte aqui, porque não tem viagem, ou porque você vai estar numa sequência X, e o jogador força o cartão. Agora, o Rodrigo trouxe uma informação que eu acho importante, que são os lances anteriores nos quais ele poderia ter tomado o cartão. Porque o raciocínio automático de muita gente, quando houve episódio, que foram na casa dele, tudo foi o quê? Mas o cara, isso que o Rodrigo falou, esperar o final do jogo, que de fato, né, não tem muito cabimento. Você toma o cartão logo no primeiro tempo, garante logo o seu cartão, né? E ele esperou até o final do jogo, mas talvez aquela tenha sido uma tentativa derradeira de tomar um cartão que ele não conseguiu antes. É possível também. Então, a situação é muito complicada. E tem também a situação do seguinte, se ele toma um cartão muito cedo e depois ele faz uma falta, ele seria expulso. Deixaria o time com 10. Então, eu acho que ele foi levando. Chegou um determinado momento, faltando 10 minutos, ele começou a forçar o cartão. Eu acho isso. Essa coisa de vamos organizar quando você vai tomar um cartão amarelo, né? Os times vamos organizar, que tal jogo é melhor você ficar de fora e tal. Esse daí é um dos defeitos do profissionalismo, o excesso de profissionalismo no futebol. Porque na minha época, você tinha 2 cartões amarelos e você ia pro jogo. Não tinha essa reunião com os diretores, estou falando de Corinthians, São Paulo, no Flamengo mesmo, quando eu joguei, você está com 2 cartões amarelos, toma nesse jogo aqui para você ficar fora daquele. Era uma coisa tão... fora de contexto, que assim, você ia pro jogo com 2 cartões amarelos e depois, se você lamentava, se ficava fora de uma final. Você ia se lamentar. Mas não tinha essa situação. Era uma coisa mais romântica do futebol, uma coisa mais natural do futebol, uma coisa mais esportiva, uma coisa mais de coração, que você quer jogar. Cara, vou jogar, vou ficar preocupado com o cartão, sabe? Eu acho que isso também, essa situação, tira um pouco o foco do cara. O cara entra no campo, assim, eu tenho que tomar um cartão amarelo para ficar fora do próximo jogo. Sim, ele tá fazendo 1000 planejamentos na cabeça dele, né? O cara tem que entrar pro jogo com a cabeça livre, sem nenhum... A concentração, na realidade, serve para isso, para o cara ficar distante de qualquer problema ao redor dele, para ele entrar pro jogo completamente com a cabeça livre, focada numa partida. Aí você faz uma reunião, amanhã você tem que tomar o terceiro cartão amarelo. Pronto, você já colocou uma coisinha aqui na cabeça do cara, que o cara, durante o jogo, ele vai ficar com aquilo na cabeça. Eu não acho isso certo, não pela questão esportiva, eu não acho isso certo porque você tira o foco do jogador. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, um abraço, fui!